Cruzeiro faz jogo duro e recusa mais uma proposta do Flamengo por Caio Jorge. Até quando vai durar essa novela, hein? Fala, galera do Penafute, eu sou o Gu, para você que está aqui pela primeira vez. Eu peço para vocês se inscreva no canal, se curte o conteúdo, curte o vídeo, comenta, compartilha a sua opinião. Me ajuda bastante, beleza? Obrigado a todos que estão assistindo os vídeos aí. Notícia de hoje, vídeo rápido hoje, tá? Prometo que não deve passar de 10 minutos aí. Que o Cruzeiro recusou mais uma oferta do Flamengo, né? Para quem está acompanhando as notícias e sabe aí, né? O Flamengo tinha inicialmente oferecido ao Cruzeiro uma proposta inicial de 30 milhões de euros pela contratação do Caio Jorge e o Clube Mineiro já recusou e falou que por menos de 50 milhões não vende o seu principal atacante, né? Depois o Flamengo fez mais uma proposta aí oferecendo o Cebolinha, o Everton Cebolinha em mais 22 milhões de euros e o Cruzeiro também recusou. E agora eu vou ver aqui a notícia do GE que foi publicada ontem, dia 1º de janeiro, que o Cruzeiro recusou a terceira proposta do Flamengo, né? O time do Cruzeiro tinha pedido 50 milhões de euros, né, pelo Caio Jorge. O Flamengo fez duas propostas, o time do Cruzeiro recusou e agora fez uma terceira, aumentou de 22 milhões para 24 milhões a proposta pelo Caio Jorge e mais o Cebolinha, ou seja, aumentou 2 milhões de euros na proposta. Porém, eu tenho aqui informação de que internamente o Cebolinha vale cerca de 8 milhões de euros. Ou seja, a proposta de 24 milhões de euros mais o Cebolinha daria aproximadamente aí 32 milhões de euros e não é isso que quer o Cruzeiro. O Cruzeiro quer que, mesmo que o Flamengo envolva jogadores, a negociação chegue em 50 milhões, né? A negociação no total. E o valor não tá chegando nisso, né? O Cruzeiro tá certo em fazer jogo duro pelo Caio Jorge. Eu acho que tem dois pontos aí, né? O Cruzeiro, se vender o Caio Jorge para o Flamengo, ele está cedendo o seu principal jogador na temporada para um dos seus principais rivais, né? Não é rival direto em questão de estado, mas é rival direto nas principais competições, né? Foi um dos rivais diretos na competição no Campeonato Brasileiro, vai ser também na Libertadores o ano que vem. Então é um time que briga diretamente com o Cruzeiro, até mesmo o Palmeiras, tudo mais. Então, você vender o Caio Jorge, você está cedendo o jogador para um dos principais rivais aí nos últimos anos e no próximo ano também, né? Porém, é claro que, pô, se você conseguir um valor de nem que se fosse os 30 milhões de euros que o Flamengo ofereceu inicialmente, você consegue sim atrás de um bom jogador no mercado, um jogador talvez de muito renome, de idade talvez mais de 30 anos, beleza, mas ainda uma idade considerável boa para competir aqui no Brasil e que talvez esteja em fim de contrato. Eu assisti o vídeo do Marcelo Beckler, inclusive, ele chegou a testar, acho que o Icardi também, que parece que tá meio que em fim de contrato ali, e valores acessíveis também. Enfim, tem uma diversidade de jogadores, de opções que o Cruzeiro teria para tentar substituir o Caio Jorge. Claro que você substituir um jogador exatamente igual, né, com as mesmas características, que te entrega a mesma coisa, é difícil, né? Você pode trazer um jogador de renome e não dá tanto certo quanto o Caio Jorge estava dando no Cruzeiro, mas os negócios são assim mesmo, assim que funciona no futebol, a gente nunca tem certeza de nada. Mas enfim, mas agora, se o Cruzeiro não vendeu o Caio Jorge, o Cruzeiro sabe que vai ter um grande jogador novamente para a próxima temporada, porém não vai ter um caixa, né? Não vai ter um caixa que, se caso o Cruzeiro estiver pensando em dinheiro para dar uma aliviada nas contas aí e tal, é um dinheiro que o Cruzeiro não vai contar, né? O que eu acho, que também eu vi no vídeo do Marcelo Beckler também, que eu achei interessante que ele comentou, ele não comentou exatamente isso, mas trouxe um outro ponto agora, que é o quê? 50 milhões de euros é o que é o Cruzeiro, certo? 24 milhões ofereceu o Flamengo e mais o Cebolinha. Cebolinha, 8 milhões aproximadamente, 32 milhões de euros no total. Eu dei uma olhada aqui no valor do Pedro no Transfer Market, tá? Que eu dei uma olhada aqui no valor que tá o Pedro valendo hoje, aproximadamente 18 milhões de euros vale o Pedro aqui no Transfer Market. Se a gente fizer uma continha aqui, 22 milhões de euros que o Flamengo tinha oferecido junto com o Cebolinha inicialmente, né? Sem ser essa última proposta aqui. O Cebolinha valendo 8. Vamos pegar mais 18 milhões de euros do Pedro, daria 48 milhões de euros. Então vamos supor que o Flamengo oferecesse 24 milhões de euros, mais o Cebolinha e mais o Pedro, eu acho que o Cruzeiro fecharia negócio. Só que o Flamengo vai querer ceder o Pedro? E outra, né? O Pedro não tem a mesma característica que tem o Caio Jorge, a gente sabe, né? Só que
o Tite, que tá treinando agora o Cruzeiro, né? Vai treinar o Cruzeiro na próxima temporada. Como vocês sabem, treinou o Flamengo também, né? E o Tite gostava do Pedro, inclusive, né? O Tite usou algumas vezes o Pedro e o Gabigol junto, mas muitas das vezes que usava um atacante só, ele preferia o Pedro do que o Gabigol, então ele gostava da característica do Pedro. Tinha alguns problemas ou outros ali e tal, normal, mas ele até que ele gostava do Pedro, né? Ele gostava do jogador que era o Pedro, gostava mais do que o do Gabigol, inclusive, né? É, então tem essa questão. São jogadores totalmente diferentes, Pedro e Caio Jorge. Porém, se o Pedro, se o Pedro tiver interesse do Tite, se o Tite tiver interesse em ter um atacante com as características do Pedro para a próxima temporada e não do Caio Jorge, é uma boa. Né? O Pedro tem a questão das lesões e, né, tudo mais, mas assim, tirando as lesões, o Pedro seria sim uma grande contratação para o Cruzeiro, um grande reforço, né? Caso saísse o Caio Jorge, porém foi o que eu falei, são características diferentes. E além de tudo, você traz o Cebolinha, que, pô, Cebolinha, você pode falar, mas ele é reserva do Flamengo. Pô, mas é da reserva do Flamengo. Você viu o time que tem o Flamengo? Então, tipo assim, o Flamengo ter o Cebolinha como um reserva é um luxo enorme, assim, né? É um grande jogador, o Cebolinha, a gente sabe disso. Eu queria muito no meu time o Cebolinha, com toda certeza, né? Seria titular do meu time, inclusive, o Cebolinha, na minha opinião. E, e assim, você vendeu o Caio Jorge por 24 bilhões de euros. Se você pegasse o Pedro e o Cebolinha na jogada, eu acho que o Cruzeiro estaria mais ganhando do que perdendo. Né? Mas assim, acho que os dois times ganham. Até porque também se o Flamengo pagar essa bala de 24 milhões no Caio Jorge, eu acho que o Flamengo ainda tem condições de buscar mais algumas outras opções no mercado. Né? E, e conseguir, né, montar mais uma vez um grande elenco para a próxima temporada. Só que eu não tenho certeza se o Flamengo vai querer se desfazer do Pedro, até porque agora com a saída do Gabigol para o Santos, né, que acho que fechou lá o negócio entre Gabigol e Santos, você tem o Pedro e depois você tem o quê? O Bruno Henrique, que mais que quebrou um galho, se for ver ali, né, jogando de centroavante, porque o Bruno Henrique, a função dele principal é jogando pelas pontas. Então não tenho tanta certeza se o Flamengo vai querer se desfazer do Pedro na próxima temporada. Só que seria um negócio aí que poderia ser feito, né, na minha opinião. E só que o Cruzeiro não tem nada falando aqui que o Cruzeiro fez essa proposta, né? Pelo Pedro. Não sei se o Tite quer o Pedro de fato, mas a gente sabe que o Pedro jogou com o Tite e o Tite gostava assim do Pedro na época do Flamengo e tudo mais, né? Então essa informação de hoje aqui, né? Outro detalhe, né? Além dos 24 milhões de euros mais o Cebolinha, o Flamengo ainda ofereceu 10% em uma futura venda do Caio Jorge, né? Ou seja, caso o... Ah, não, ofereceu não, na verdade não, né? Então assim, 24 milhões de euros mais o Cebolinha. Caso o Flamengo venda o Caio Jorge posteriormente, o Flamengo daria 10% das vendas para o Cruzeiro. Porém, o Caio Jorge, assim, o Caio Jorge ele não é velho, mas também não é um menino. Ele é jovem, 23 anos, tem muito futebol pela frente ainda. Só que, pelo que a gente costuma ver lá da Europa, tudo mais, assim, se o Flamengo estiver falando, caso vender lá pra Europa, tal, né? Geralmente a Europa não paga muito em jogadores acima de 24 anos, né? Então, assim, se o Caio Jorge for pro Flamengo na próxima temporada, mesmo que ele seja vendido no final da temporada que vem, ele já vai estar com uma idade considerável lá para a Europa um pouquinho alta. Por exemplo, vou pegar até um exemplo aqui do John Arias. Quanto foi vendido? Quantos anos tem o John Arias? Não tô querendo comparar jogador, tá? O John Arias tem 28 anos, ainda mais velho que o Caio Jorge. Agora deixa eu ver aqui quanto que foi, quanto que pagaram o John Arias lá no Fluminense. Cadê aqui? Aparece? Cadê as transferências? Vou ver a coisa aqui, galera. Procurando aqui. O valor que ele foi transferido para o Wolverhampton. 22 milhões de euros por 90% dos direitos do jogador. Assim, se você pensar que é um jogador de ataque, né, não é tão caro, porque, por exemplo, olha,
o Flamengo ofereceu 30 pelo Caio Jorge aqui, jogando aqui no Brasil, né? Um clube do Brasil oferecendo 30 milhões de euros para um jogador aqui do Brasil e o Cruzeiro não aceitou, né? A gente tem no caso aí o John Arias, que foi pro Wolverhampton, bem que ele era um pouco mais velho e ele é um jogador de ponta, na ponta, mas é atacante, né? Mesmo que ele é um centroavante, ele é um atacante. E foi vendido por 22 milhões de euros. Então, assim, se o Caio Jorge for pro Flamengo, mesmo que ele faça um baita de um ano, né? No ano que vem, será que ele vai ser vendido por mais de 30? Também não sei se vai, né, pela idade, assim, pode ser que seja, mas assim, não acho que vai conseguir grandes coisas assim de valores pelo Caio Jorge. E assim, em questão do. Agora falando do Caio Jorge, né? Eu acho que assim, é uma boa escolha ali pro Flamengo. Se ele quer estar pensando ainda em seleção brasileira e títulos, né? Porque o Cruzeiro tem um bom elenco? Tem um bom elenco. Tem um bom técnico agora, com o Tite também? Já tinha já com o Leonardo Jardim? Tem também. Só que a gente sabe que o Flamengo tem mais poder financeiro, tem um time mais qualificado que o time do Cruzeiro. Então, as chances do Caio Jorge chegar em finais, em ser campeão, no Flamengo as chances são maiores. Né? Claro que pode acontecer que chegue o final do ano, o Flamengo não ganha nada, o Cruzeiro venceu uma, sei lá, nem que seja um campeonato brasileiro, nem que seja, né? Mas nem que seja, enfim, um título só, campeonato brasileiro, mas venceu. Pode acontecer. Mas em tese o que a gente vê é que o Flamengo tem mais chances de conseguir isso. Então, se o Caio Jorge está visando a seleção brasileira, eu acho que é assim uma grande oportunidade para ele, né? Só não acho que ele deve ficar fazendo, querendo fazer, não aparecer em treino e querer falar, eu quero sair e tal, porque vai manchar um pouco ele aí com o Cruzeiro, o clube que, em tese, foi, acho que o clube que ele mais, né, pelo menos aqui no Brasil, mais despontou assim de jogar bola, né? Ele jogou pelo Santos, mas acho que não compara ainda o que ele jogou no Cruzeiro na temporada passada. Então também acho que cuspir muito assim no clube assim também não é legal. Mas ia ser assim, uma grande oportunidade para ele na próxima temporada jogar pelo Flamengo, né? Ele que foi convocado também já para a seleção brasileira, jogando pelo Flamengo, ele tem ainda mais chance de continuar sendo convocado aí e talvez, quem sabe, conseguir buscar a vaga aí do Richarlison, talvez aí, tomara. Eu prefiro mil vezes o Caio Jorge do que o Richarlison na seleção brasileira no ano que vem. Mas é isso, galera. O que vocês acharam aí? O que vocês estão achando dessa novela entre Flamengo e Cruzeiro? Será que o Caio Jorge vai sair? Será que ele vai continuar no Cruzeiro? Deixa aqui nos comentários. E peço novamente, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para sempre que eu postar vídeo vocês receberem notificação. Obrigado a todos que estão assistindo mais uma vez. Até a próxima. Valeu!